Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Rezemos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esse mistério por esta palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos o nosso padroeiro São José, conforme o costume do Monsenhor João Deiber, que cuidou desta paróquia por 50 anos, não quis que uma festa, uma devoção, uma tradição cultural de novena, de quermesse, ao padroeiro da paróquia, interferisse na centralidade do mistério da fé, a preparação para a Páscoa. Muita gente estranha, porque é que aqui não tem novena, não tem festa, como todo mundo faz.
porque o fundador desta comunidade entendia de Bíblia e entende de Bíblia e sabe que devoção não pode suprimir o mistério, sufocar o mistério, mas devoção tem que apresentar a força do mistério e não dos costumes e das tradições culturais. É disso que fala a descrição da festa de São José numa paróquia no centro da cidade, que não tem a expressão da tradição cultural da devoção ao padroeiro, mas tem a descrição fina como São José aparece no mistério da salvação, sem puxar a atenção para ele. Como vemos, a força da palavra de hoje não é em virtude da lei, mas é em virtude da fé. Não é em virtude das tradições e costumes humanos, mas em vista da fé que José cria no menino Jesus, com Maria, no ambiente da Sagrada Família, cria um costume para a criança e para o adolescente Jesus. Esse evangelho, alternativa, a segunda alternativa para a festa solene de hoje, Lucas capítulo 2, versos 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Alguns elementos importantíssimos aqui. Nós vivemos um processo de perda da identidade e das raízes da nossa fé católica. E São José, nesse evangelho, ensina qual é a causa da perda de nossas raízes e de nossa identidade. Falta de hábito religioso, costume religioso. Conforme o costume, todos os anos iam para a festa da Páscoa. Hoje, conforme o costume, todos os anos, na festa da Páscoa, grande parte dos católicos estão viajando na fazenda, na chácara, na praia, passando o feriadão emendado da Semana Santa, fora do mistério da Páscoa. Nossos filhos e nossos netos não têm recordação das celebrações da Semana Santa. A maior parte dos jovens que eu atendo, da comunidade ou fora, quando vem, eu pergunto sempre: onde você estava na Semana Santa do ano passado ou deste ano? E é sempre assustadora a resposta. Às vezes eu pergunto: qual é a lembrança que você tem da Semana Santa vivida por sua família na sua infância, na sua adolescência? A pessoa balança a cabeça: não sei, não lembro. E qual é a lembrança que tem da Semana Santa? Coelhinho de Páscoa e ovo de Páscoa. Por quê? Nós não demos conta de transformar a nossa fé em costume. Não pela força da lei, diz Paulo na segunda leitura, mas pela fé, em virtude da fé. Não por imposição da lei.
mas em virtude da centralidade da fé. Assim, nós permitimos que as nossas crianças, assim que aprenderam a falar não, elas disseram: não, eu não quero mais ir para a igreja, não quero ficar na Semana Santa na comunidade. E quando completaram 12 anos, como o menino Jesus, as meninas e meninos já nem se lembravam mais do que era a festa da Páscoa. Por isso o evangelista Lucas gosta de precisar: quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Aos 12 anos, já tinha consolidado no menino, no adolescente Jesus, uma identidade. Já tinha criado um código de relação com a fé, com a comunidade, com o templo em Jerusalém. E pasmemos, eu disse isso na festa da Sagrada Família passada, e eu fiquei tão impressionado com esse texto, que foi por isso que eu retomei. Quando terminou a festa, voltaram para a Galileia. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Outro elemento importantíssimo da fé de São José, de Nossa Senhora, da Sagrada Família. A fé da Sagrada Família é uma fé de caravana. Não é a fé do papai, não é a fé da mamãe, do vovô e da vovó, mas é uma fé de caravana. É uma fé comunitária. É uma fé de entrelaçamento de irmãs e irmãos, que se codifica, uma fé que se codifica na relação vinculada com Deus, mas na medida que se vincula com Deus, se vincula também em elos de relação comunitária com os da caravana. Pensa. Mas isso também se codifica na relação interna, nas tradições e nos costumes, por exemplo, do que a gente comia naqueles dias, das comidas, das bebidas, o cheiro das coisas que se comiam nas viagens. Nós queremos impor para as nossas crianças uma religião puramente da cabeça, dos manuaizinhos que nós entregamos, ou das piedades e invencionices que vamos criando, essas devoções extravagantes dos envelopes, das rezas, das fitas, do dinheiro, elas não são necessariamente um mal, mas elas evidenciam o deslocamento do sentido e do fundamento. É uma invencionice exatamente por ter esvaziado o sentido, o fundamento da fé. E o povo cria essas coisas com intenção razoavelmente boa, de querer salvar o trem. Vamos ver se a gente salva essa fé. E vai inventando tentativas que não são necessariamente ruins, repito, mas evidenciam o deslocamento do fundamento. O fundamento não é o que nós criamos, o que eu crio, mas o que já está posto na revelação bíblica, na tradição da fé. Jerusalém é a referência, a festa da Páscoa, a viagem, a caravana, o acampamento da família, até que se cumpra a tradição da festa, e depois voltar. Quando eu cheguei aqui, as primeiras turmas de primeira comunhão que nós tínhamos e de crisma, eu perguntava para as catequistas: quem dessas meninas e meninos que vão fazer a primeira comunhão pertencem à comunidade? Participam no domingo da celebração? Padre, no meu grupo de 10 tem um que de vez em quando vem. No meu grupo de 15 tem 2. Eu passei a dizer: vamos fazer diferente. Vincula-se à catequese depois de
estar vinculado à comunidade. Se o pai e a mãe tiveram uma caminhada de ao menos 1 ano na vida da comunidade, aí faz inscrição na catequese. Se o pai e a mãe têm costume de vir à missa todos os domingos com a criança, aí a criança vai aprofundar o mistério que ela celebra na catequese. Mas uma primeira Eucaristia descolada do conjunto da fé, da identidade e do costume religioso do pai e da mãe, que nem tem, não resolve. É uma indústria religiosa, é uma indústria que passa por ritos segundo os costumes, mas sem fundamento. Nós somos a primeira geração de idosos, vô, vó, pai e mãe, que vamos vendo a nossa vida chegar cada vez mais perto de ir para o céu, e a gente olha para trás e não vê os nossos filhos, os netos e os bisnetos na fileira da nossa caminhada para a fé. Por quê? Porque ela não tem uma identidade codificada de costume. Nós demos aos meninos e às meninas o direito de dizer não, eu não vou. Repito, e não segundo a lei, mas segundo o critério da fé, nós não demos conta de transformar a nossa fé numa motivação interior que fizesse esses meninos fazer o movimento contrário. Meu pai e minha mãe foram embora, mas eu quero ficar no templo. Que é isso que acontece. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, depois de um dia inteiro de viagem com a caravana. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Esses 3 dias prefigura aquela procura terrível da paixão, mas evidencia também um pai e uma mãe que não deixa de jeito nenhum o filho fora do vínculo familiar, voltando um dia inteiro, 3 dias depois de procura surrada. Nós não continuaremos nossa vida se a gente não encontrar nosso filho. Quantos pais e mães viram por muito tempo o olhar perdido do menino, da menina dentro de casa, na mesa da refeição, e que não pararam para procurá-lo? Isso existe? Está aqui, na mesa, está ali no quarto estudando, mas é um perdido, muitas vezes perdido no quarto a semana inteira com o aplicativo do celular aberto. Pais e mães que não procuram seus filhos até encontrá-lo. E encontrá-lo no campo e no ambiente da cultura e do código da fé, da primazia da fé, que regula a relação do esposo com a esposa, mas também dos dois com o filho, mas também da família com a comunidade. Nós permitimos fazer essa concessão. Bento XVI repete muito que as atrocidades dos pecados de membros da igreja e de grupos da igreja na Idade Média e particularmente no pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial, fez o catolicismo intimidar-se, envergonhar-se e começar a querer dialogar com o mundo, com a modernidade, sentindo vergonha de apresentar para as novas gerações a identidade e o papel da Santa Igreja, a missão da igreja. E cadê o menino de 12 anos? 3 dias depois, fora encontrado no templo.
sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. É verdade que nós precisaríamos ter um ambiente na igreja em que nossas meninas e meninos pudessem escutar e fazer perguntas. É verdade que nós perdemos isso. Minha culpa, minha máxima culpa. É verdade que nós criamos estruturas pastorais e movimentos e organizações na igreja, mas nós desprezamos o poder de escuta e a importância e relevância das perguntas que os meninos e meninas têm para fazer à igreja. Isso é verdade. E nós não avançaremos em nossa caminhada de fé se a gente não recuperar isto. A igreja precisa ser um ambiente onde as meninas e meninos progridam na relação com o templo, com a identidade religiosa, com a cultura religiosa, podendo levantar dúvidas, questões. Não tem que ser ratinho de laboratório condicionado a repetir comportamento, não. Pode questionar. Pode, inclusive, ter uma santa rebeldia, a de Jesus. Eu não quero ir com meu pai e minha mãe, porque dessa festa da Páscoa eu não dou conta de voltar para Galileia com as dúvidas que eu tenho. Não vou embora agora. Fico aqui. Santa rebeldia. Não é? A rebeldia de nossos meninos e meninas não querem ir para a igreja e não foram. É a pecadora rebeldia. Nós fizemos concessão com ela. Por isso, somos devotos de São José, sem filhos e netos, que nos acompanham para a festa da Páscoa. José e Maria iam todos os anos. Lá de Nazaré até Jerusalém, dependendo do percurso que faz, daria entre 150 ou até próximo de 200 quilômetros a pé, as caravanas. Você imagine, todos os anos, pelo Vale do Jordão, mais fácil, com fartura de água e de alimento, ou por cima da Cordilheira das Montanhas, passando pela Samaria, mais austero, mais sofrido, praticamente montanhas rochosas e desérticas. Mas iam. Você imagina uma viagem dessa há 2000 anos atrás? A pé. Hoje, para convencer nossos meninos e meninas, ontem quando eu peguei esse texto, eu fiquei longo tempo, fui às lágrimas, me lembrando da mamãe na quaresma, mãe de 10 filhos na roça, preparando a gente a quaresma inteira, dizendo: o tríduo sacro nós iremos todos os dias para a cidade, 10 quilômetros a pé. Ia, participava da celebração, voltava. E uma charrete para descansar alguns meninos, uma turma lá dentro, a outra a pé. Depois descia, os mais novos, lógico, dormiam dentro da charrete, mas ia alternando. E para aguçar em nós o desejo, a curiosidade, as surpresas do alimento na volta, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado santo e no domingo da Páscoa. Porque aquilo tinha um mimo de delicadeza, de encantamento. Porque aí vem o costume, não é? Essa dimensão lúdica da convivialidade. E assim, a identidade era resguardada. Nós, desgraçadamente, aceitamos que a Semana Santa se torne um tempo para dar chocolate para menina e menino. Tiraram o Cristo e colocaram um coelho, símbolo da fertilidade. Nossas meninas e meninos, repito, não ficaram 12 anos, do nascer até os 12 anos,
indo todas as semanas passar a Semana Santa, do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, na comunidade. Nós não demos conta. Não vamos sair daqui com sentimento de culpa, mas vamos sair daqui com a coragem, ao menos. Não precisamos ir com sentimento de culpa. Deus perdoa a nossa culpa. Mas tenhamos coragem de dizer por que nós não demos conta de transmitir a fé para os nossos filhos e netos. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? E olha a delicadeza de Nossa Senhora. Dor de mãe é mais dolorida do que qualquer dor. Mas Nossa Senhora, falando com Jesus, com o menino Jesus, olha para o esposo e diz: olha aqui, teu pai e eu estávamos angustiados. Nossa Senhora, como boa intercessora, apresenta a angústia do pai para o filho. Bonito, né? Não apresenta primeiro a angústia dela, mas a do pai. Essa fé comunitária, esta fé de caravana, esta fé de todos os anos, esta fé de caminhada e peregrinação insistente, de transmissão de uma identidade genuína, mas que não é reduzida à cultura e a costume e a tradição. Tem costume, tem tradição, mas isso é fruto do código mais elevado, do fundamento da fé. Não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que nós não demos conta de transmitir isso para os meninos e meninas nossos. Concordam? Não demos conta de viver e não demos conta de transmitir. Porque nós apelamos para as devoções, para as superstições, para os devocionismos, para uma religião individual, de escolha individual e pessoal. Ai, ai, quanta beleza tem São José, e o quanto esse pai, esse esposo, tem a nos ensinar a voltar para casa, pedindo a intercessão dele, para que nós resgatemos nossa identidade genuína da fé. Hora de caminhar, caminhar, hora de ir para celebrar, celebrar, mas o que precisar parar, tudo, até encontrar, parar tudo e não continuar a viagem sem levar aquilo que é responsabilidade minha, meu filho comigo. Amém. Incline a sua cabeça. Você tem noção, talvez hoje não estejam perdidos os meninos e meninas na fé, lá na nossa casa, na nossa família, mas talvez hoje estejamos todos nós, a família inteira, perdidos. Porque perdemos a característica dessa fé comunitária, de caravana, de costume, mas sobretudo, mais do que de tradição, de fundamento. Peça a São José para rogar por você, por sua família, para que seja resgatada a fé genuína do patrono da igreja, do esposo de Maria, em nossos lares, em nossas famílias. Hoje aos teus pés trazemos nossa vida. Hoje aos teus pés, glorioso São José, escuta nossa oração, por tua intercessão alcançaremos a paz do coração.
Hoje aos teus pés trazemos nossa vida. Hoje aos teus pés, glorioso São José, escuta nossa oração, por tua intercessão alcançaremos a paz do coração. Hoje aos teus pés trazemos nossa vida. Hoje aos teus pés, glorioso São José, De pé, escuta nossa oração, por tua intercessão alcançaremos a paz do coração.